Olá, eu sou Lúcio Caldeira e essa é a quarta aula, o quarto episódio do curso de Gestão Estratégica. Hoje vamos desmembrar um pouquinho mais o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, falamos na aula passada, que vai tomar decisões com relação à estratégia empresarial, de posicionamento e estrutural. Hoje vamos definir mais claramente, deixar mais explicado a questão da estratégia empresarial. A estratégia empresarial é a primeira grande decisão da empresa, também chamada de corporativo organizacional. Ela diz respeito à decisão que a empresa toma sobre em que negócios que ela vai atuar, ou seja, setor, categoria e geografia. Quando uma empresa toma essa decisão empresarial de negócio, setor, categoria e geografia, ela precisa fazer duas grandes análises. A primeira análise é a análise da atratividade do setor, ou seja, a empresa deseja entrar em negócios que sejam atrativos, que sejam rentáveis, e por isso ela precisa fazer uma análise da atratividade dos vários setores. Essa análise da atratividade do setor, que é uma análise externa, ela vai verificar o grau de rivalidade com os concorrentes, a ameaça dos produtos substitutos, a questão de barreiras em relação a entrantes potenciais, o poder de negociação dos fornecedores e o poder de negociação dos compradores. Quando uma empresa entra em um negócio que tem as características que eu vou dizer agora, ela vai entrar em um negócio altamente atrativo, ou seja, a promessa de lucro é muito alta. Você imagina, se o grau de rivalidade entre os concorrentes é baixo, não tem tanta briga entre os concorrentes, isso vai, a tendência é que a empresa usufrua de uma atratividade alta. A mesma coisa acontece quando ela entra em um setor onde não existe, ou a ameaça dos produtos substitutos, que são concorrentes indiretos, é baixa. Se a empresa não precisa concorrer com produtos substitutos, evidentemente que a margem de lucro dela vai ser maior. A mesma coisa acontece com relação aos entrantes potenciais. Se existem grandes barreiras que protegem o negócio, o setor da empresa em relação a entrantes potenciais, isso significa que ela vai estar protegida e, portanto, os lucros do setor tendem a ser mais altos. Vou dar alguns exemplos nessa primeira parte para vocês. A questão do entrante potencial. A indústria farmacêutica é uma indústria que trabalha com muitas barreiras de entradas. Ou seja, alguém que resolva montar uma empresa para atuar no setor de farmácia, desenvolvimento de medicamentos, vai ter que gastar muito dinheiro, porque vai ter que criar tecnologia, infraestrutura, os gêniozinhos ali que vão criar pesquisa e desenvolvimento. Depois que for criado, vai ter que criar propagandistas visitando os médicos, o trabalho de distribuição em farmácia, ou seja, esse conjunto de ações que são necessários para que uma empresa atue no setor farmacêutico funcionam como barreiras impeditivas, dificultadoras, e portanto o mercado fica restrito a poucos grandes que podem atuar nesse mercado. Então toda vez que o mercado tem muitas barreiras, essas barreiras protegem esse mercado, esse setor, e o faz ser mais lucrativo. A mesma coisa a questão que eu falei do grau de rivalidade. Você imagina, até 1990 o setor automobilístico brasileiro era dominado por 4 empresas, Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen. 4 empresas, hoje o mercado tem 40. Então em 1990, quando o mercado está na mão de 4, ele tende a ser mais lucrativo, porque se o mercado está na mão de poucos grandes, eles vão trabalhar com custos mais baixos, vão criar um colchão de rentabilidade e isso vai ser mais lucrativo. Na medida em que existem mais concorrentes, isso acirra a competição, as empresas vão gastar mais dinheiro em ferramentas para vender, em ferramentas para sustentar essa venda, que nós falamos de front e de retaguarda, e isso vai diminuir a margem de lucro da empresa. A mesma coisa com relação ao produto substituto. Se a empresa não é obrigada a enfrentar produtos substitutos, a margem de lucro dela é assim. Se entra um produto substituto, a margem diminui. Se a minha manteiga é obrigada a competir somente com outras manteigas, a minha margem de lucro é desse tamanho. Se ela é obrigada a competir com margarina, requeijão, patê e qualquer outro produto que na verdade esteja brigando comigo, manteiga, por um espaço no pedaço de pão, significa que a minha margem vai diminuir, porque além de brigar com outras manteigas, eu vou ter que gastar dinheiro falando que manteiga faz bem e que margarina faz mal, ou então vou ter que abaixar o preço da manteiga para ser mais competitivo com margarina. Então é melhor atuar em mercados onde
existem barreiras que me protegem, o grau de rivalidade é menor, a ameaça dos produtos substitutos é baixa e o poder dos fornecedores e dos compradores também é baixo, porque toda vez que fornecedores e compradores têm alto poder de negociação, eles dificultam a negociação com a minha empresa. Então eles não vão fornecer, no caso dos fornecedores, preço mais barato, condição de pagamento e etc. A minha empresa vai ter que comprar muito mais baseada nos preços que os fornecedores definem. A mesma coisa acontece com relação aos compradores. Toda vez que a minha empresa vende para setores compradores mais fortes, esses setores vão exigir preços mais baixos, prazos mais longos, entregas mais rápidas, serviços adicionais. Isso tudo vai aumentar ou o custo da minha empresa ou diminuir os preços da minha empresa, fazendo com que a margem de lucro diminua. Portanto, a empresa primeiro, ao definir a estratégia empresarial de negócio, setor, categoria, geografia, ela vai olhar para fora, para esse setor e medir a atratividade, porque é desejo da empresa entrar em negócios que sejam o mais atrativo possível. Agora, além dessa análise que é externa, ela precisa fazer uma análise interna para verificar as capacidades e limitações da empresa. Na estratégia, a gente aprende que querer não é poder. A empresa até quer atuar no mercado mais atrativo, mas ela precisa verificar se ela pode. Então, ela precisa verificar as questões relativas às competências. O que ela precisa ter de habilidades, conhecimentos, técnicas, tecnologias no marketing, no financeiro, no recursos humanos, no produção, para tornar possível entrar nesse negócio que ela acha atrativo. Dessa combinação entre a análise interna, que verifica as questões limitadoras da estratégia, e a análise externa, que mede a atratividade de negócio, a empresa define em que negócios que ela vai atuar. Muito bem, então a estratégia empresarial, ela olha para essas questões de negócio que está relacionada a setor, categoria e geografia. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.